Então, para ficar dinâmico, as mulheres vão ler comigo do 2 ao 8. E aí depois eu falo o próximo grupo de versículos, mas já para os homens saberem, depois os homens leem do 14 ao 18. E depois todo mundo lê do 25 ao 29. Mas eu falo um por um. Então, mulheres, vamos falar, mostrar a que viemos. Vamos ler alto, bem caprichado, Marcos 9, de 2 a 8. Vamos começar, vamos lá? 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Amém. Agora os homens lerão do 14 ao 18. Agora todo mundo do 25 ao 29. Marcos 9, a partir do 25. Vamos lá. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Amém. Bom, esse relato está em mais de um dos evangelhos, né? E são praticamente 2 trechos. O primeiro do Monte da Transfiguração e o outro da cura desse menino, da libertação desse menino que estava possesso de um espírito maligno desde muito tempo. O Monte da Transfiguração a gente vai entender hoje como o acampamento. Então é o lugar da experiência com Deus. É o lugar que você se comove enquanto louva. É o lugar onde a palavra alcança seu coração.
é o lugar em que você se arrepende do seu pecado. E tem algo de muito especial num acampamento, num congresso, num Pira Jovem, num encontro. Porque, de fato, quando a gente busca a Deus com outros cristãos, parece que a atmosfera é diferente. Como se Deus se manifestasse de uma forma única quando o povo dele está reunido. Então, no Monte da Transfiguração e nas grandes oportunidades da Igreja de Cristo reunida, acontecem as experiências com Deus. E quantas vezes você já não viveu uma experiência assim, num culto de fogueira, na reta final do acampamento, alguma coisa que aquilo está tão bom que você não queria que acabasse. Você queria louvar aquela madrugada inteira, você queria continuar testemunhando, abraçando uns aos outros. E o apóstolo Pedro, ele teve essa mesma sensação lá naquele monte. A experiência que ele teve foi de Jesus, que estava lá como ser humano até então. De repente ele mudou de aparência e apareceram Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. E enquanto Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos de Jesus, eles viram aquela experiência, Pedro ficou tão maravilhado que ele falou: Senhor, vamos continuar aqui, vamos fazer 3 tendas para o Senhor, Moisés e Elias ficarem aqui com a gente. Tá muito legal aqui. Tipo, vamos estender esse momento. Mas, de repente, na visão, Moisés e Elias desaparecem, fica só Jesus e uma voz de Deus fala: a ele ouvi. O significado disso é para dizer que Deus falou no passado pela lei, depois ele falou pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:1. Então agora, Jesus é superior à lei e aos profetas. Agora é para olhar somente para Jesus. E foi isso que aconteceu na visão. No final da visão, Moisés e Elias sumiram e os discípulos viram somente Jesus. Então Jesus não estendeu o acampamento. Jesus não prolongou aquele momento especial. Pelo contrário, ele pegou na mãozinha dos 3, forma de falar, né? Mas ele convidou os 3 a descerem do monte lá para baixo. Quando eles desceram, estava tendo uma confusão. Então, tinha religiosos, tinha os discípulos de Jesus, e Jesus viu uma discussão, perguntou o que estava acontecendo, e aí um homem falou: olha, Senhor, meu filho tem um demônio que domina ele há muito tempo. E ele sofre muito, ele não consegue falar, e ele se joga no chão. E eu ouvi falar do Senhor, e aí eu vim trazer o meu filho para os seus discípulos orarem em teu nome para expulsarem o demônio do meu filho. Mas não adiantou nada. Eu trouxe, eles estão aqui, mas o meu filho continua endemoniado. Aí Jesus dá uma bronca nos discípulos, como quem diz: eu não vou estar aqui na terra para sempre. Por que vocês têm uma fé tão pequena? Algo assim. E aí Jesus vai lá e liberta, tem uma conversa com o pai do menino e ele liberta e o menino fica restaurado. Bom, então quando eles descem de uma visão maravilhosa espiritual, eles encontram a ação de um demônio na vida de um rapaz. E um monte de ser humano ao redor sem saber o que fazer. Porque tem um demônio agindo na vida de um ser humano e ninguém sabe o que fazer. Quando acaba o acampamento, quando acaba o culto, quando acaba o congresso,
Quando acaba um tempo muito especial, uma experiência que a gente teve com Deus, Deus nos leva de volta para uma realidade. E essa realidade pode ser pesada. Porque da mesma maneira que aquela situação estava esperando por eles, tem várias coisas acontecendo na sua casa, na sua escola, no seu emprego, com pessoas que você vai se encontrar essa semana, que estão esperando por você. E é por isso que você não podia ficar no acampamento a semana inteira. Porque tem gente precisando da sua presença. Então Jesus te tira de lá, depois de te encher, para te levar para onde você precisa estar. Jesus, ele deu essa bronca nos discípulos porque ele já tinha dado autoridade a eles. Eles deveriam ter conseguido expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. E aí, eles mesmos ficam chateados e depois, em particular, falam: Senhor, por que não deu certo com a gente? Pensa, eles passaram de alguma maneira uma grande vergonha, né? Então era um monte de discípulo de Jesus, um monte de gente com expectativa, porque viu tantos milagres, e de repente ali eles tentaram e não conseguiram, e ficou aquela cena constrangedora. E eles: Senhor, mas por que não deu certo? Por que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus responde que existem esta espécie de espírito maligno, mas a gente também pode estender para esta causa, este problema humano espiritual, esse acontecimento, só pode ser vencido com oração. E aí o capítulo acaba. Qual é a moral da história para nós? Primeiro que Jesus, ele nos dá essas experiências espirituais coletivas. Então é por isso que num show, num louvorzão, num acampamento, num pira jovem, num congresso, parece que é um negócio especial. Quem aqui já teve se sentiu muito bem num culto ou em algo assim? A maioria de nós. Então, Jesus nos dá essas experiências para nos antecipar o reino de Deus. Porque na eternidade, todos os remidos por Jesus o louvarão. Então, o reino de Deus, o nosso futuro no céu é assim. É uma grande congregação, com pessoas de todos os povos, nações, todos que se entregaram a Cristo de todas as épocas estarão ali juntos diante do Cordeiro, diante de Deus. Então, todas as vezes que a igreja tem esse movimento, é como se Deus deixasse a gente experimentar um pouquinho da sensação do céu. Só que, embora Deus nos dê esse vislumbre para encher o nosso coração, Ele nos quer envolvidos com a realidade do mundo, para onde Ele nos envia. Porque ainda que Ele se revele a nós em momentos assim, existe uma realidade sem Deus, que precisa que os cristãos e as cristãs saiam daquele ajuntamento para cada um ser enviado para um lugar. É como se tivesse um demônio em cada casa, um demônio em cada esquina, e se todo mundo ficar lá na aglomeração, ali naquele culto, o demônio vai ter liberdade para agir. Então, o que Deus faz? Deus envia a gente, Ele espalha a gente, cada um para o seu lugar, para libertar as pessoas, para levar a luz que a gente experimentou, para o céu não ser só da gente, para o céu também ser de outras pessoas. Seria egoísmo a gente querer estender aquela experiência maravilhosa enquanto outras pessoas estão padecendo na escuridão. Então Deus vai dar experiências maravilhosas, mas depois da experiência Ele vai te enviar para uma situação em que Ele quer te usar.
E pode ser que depois de um grande mover espiritual, demônios apareçam nas situações da vida. E você pode fracassar como os discípulos e se sentir envergonhado. Então você voltar do acampamento e na quarta-feira uma colega sua está chorando e você sentir vontade de ir lá orar por ela e na hora travar. E aí você sair chateado de, mas por que eu não consegui? Eu orei tanto no acampamento, mas agora que eu tinha que orar, não consegui. Ou você estava brigado com seus pais, aí você volta mais humilde, aí sua mãe fica super feliz com você. Aí lá para terça-feira, quando você vê, você grita com a sua mãe e sua mãe sai chorando. E aí depois vem o arrependimento. Para que eu fiz isso? Eu estava indo tão bem, não era para eu ter gritado com ela. Então, a gente pode fracassar diante do mal. Porque nós temos muitos inimigos espirituais. Nós temos o diabo, que é inimigo de Deus. Ele quer ferir a Deus, mas ele não consegue, porque Deus é muito maior do que ele. Então ele fere os filhos de Deus para atingir Deus. Então ele está ali tentando matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas a gente tem outro inimigo, que é o mundo. Não o mundo que Deus criou, mas o sistema de valores desse mundo. O egoísmo, a imoralidade, os vícios e coisas assim. Então é como se o tempo todo você recebesse ofertas de coisas que desagradam a Deus, mas atraem o seu coração. Mas todos esses banquetes vão te envenenar. Mas aquilo vai ficar sendo oferecido para você como droga. Vai te ser oferecido, mas você sabe que se experimentar, aquilo pode estragar sua vida para sempre. E o último inimigo, que é o mais difícil de vencer, é o que vive dentro de você. É a sua carne. É a sua natureza pecaminosa. Hoje nós falamos disso de manhã aqui na igreja. Então, é aquele mal que mora dentro de você, que quando uma coisa dá errado, faz vir um palavrão na sua boca. Que quando alguém te provoca, você fica com raiva na hora. Que quando alguém te ofende, você quer guardar mágoa, quer se vingar da pessoa. Então você também tem esse inimigo que mora dentro de você mesmo. Então você tem 3 inimigos para lutar diariamente: o diabo, o mundo e a sua carne. Só que você pode, como os discípulos, andar com Jesus. Eles andaram com Jesus por 3 anos. Eles foram ungidos por Jesus para curar, para libertar. E na hora do vamos ver, não conseguir, fracassar. E isso pode acontecer com a gente. Pode acontecer com qualquer um. Mas quando acontece com a gente que acabou de voltar de um mover, é como se o peso fosse maior. Porque é como se a gente entendesse assim: poxa, Deus me avisou, Deus me encheu, Deus falou comigo, Deus me deu tanto e eu fracassei. Então, a gente tem que fazer o que Jesus disse no final para os discípulos fazer. Essa espécie só sai com oração. Então, o que você deve fazer quando volta de um acampamento? Mais oração. Ser mais fiel na oração. Ser mais constante na oração. Você pode ter orado todos os momentos da sua vida, mas depois de uma experiência espiritual, ore mais. Porque provavelmente o ataque à sua vida vai ser maior. E eu te convido a fazer uma aliança com uma pessoa do acampamento, que vocês podem escolher no final do culto. Quem não foi para acampamento, com alguém da igreja. Para você combinar nessa semana de você ser o parceiro de oração dessa pessoa. Mas não é que um vai orar pelo outro. É que um vai ajudar o outro a não ficar nenhum dos 7 dias sem orar. Então você vai ser o alerta do seu companheiro. Então todos os dias da semana vocês vão combinar: eu vou fazer meu momento de oração todo dia de manhã. Aí o outro fala: eu vou fazer todo dia de tarde. Eu vou fazer todo dia de noite.
Então, todo dia o seu companheiro de oração vai te procurar em determinado momento do dia para falar: você já teve o seu momento de oração? Ah, tive, então amém. E o contrário também. Esse desafio é para que ninguém que acampou fique nenhum desses 7 dias sem tirar um tempo diário na presença de Deus. E aí eu coloquei hoje, ou ontem, acho que foi hoje de manhã, 3 mini vídeos no grupo da igreja que são sobre oração. A Dai até comentou um deles lá e a gente conversou lá no grupo. E nesses vídeos, vocês vão ver um discípulo de Jesus falando que ele achava difícil orar no começo, que ele achava chato, repetitivo, mas que depois ele passou a amar. Então isso é para você não ficar chateado se quando você for tirar aquele seu tempo de oração, porventura você ficar sem assunto com Deus, ou você ficar meio perdido. Mesmo assim, não sai daquele lugar de oração, porque o importante é Deus te ver ali. Deus não é o Deus só que vê, Deus não é o Deus só que ouve, Deus é o Deus que vê. Então você em silêncio diante dele vale mais do que você falando em outro lugar. Então muitas vezes a sua oração pode ser um tempo de silêncio pensando em Deus. Oração é isso, é quando você para o seu mundo. Deus está com você o tempo todo, mas você não está prestando atenção nele. Mas aí oração é quando você para prestar atenção em Deus. E você pode combinar com o seu companheiro 5 minutos, 10 minutos, se você for iniciante. Se você já for um pouquinho mais assim, pode fazer meia hora, 35 minutos. Quem for muito fera, 1 hora, 1h15, e cada um aí de acordo com o seu hábito de oração. E que você se apaixone no meio do processo. Que você termine a semana pensando: nossa, eu consegui orar 7 dias. Aí quem sabe você renova esse desafio para você mesmo. Fala: vou passar mais 1 semana sem ficar nem um dia sem orar. E aí quem sabe você repete isso. E quem sabe no próximo acampamento você já vai para o acampamento com uma vida de oração constante. Imagina o que Deus já fez na sua vida sem você ter orado tanto. Imagina o que Ele pode fazer se você for preparado em oração. Então, vamos viver isso. E existe um bônus de Jesus para nós, que é que Ele não tem só experiências para te dar no coletivo. Ele também tem experiências para te dar no seu quarto secreto. O apóstolo Paulo viveu experiências com Deus que ele diz que não consegue nem descrever. E só ele e Deus sabe o que eles viveram. Mas marcou tanto a vida dele, que hoje a gente estudou de manhã, que chegou um momento que ameaçaram que iam prendê-lo. E os outros ficaram falando para ele não ir para aquele lugar, porque ele ia ser preso. E aí chegou uma hora que ele falou: não, calma pessoal. Vocês estão achando que eu estou com medo de ir para lá e ser preso? Pois eu não estou pronto só para ser preso, não. Eu estou pronto até para morrer por Jesus e eu vou para lá. E por que ele tinha essa coragem toda? Por causa das experiências que ele teve no secreto com Deus. Então, Deus quer te contar segredos. Deus quer trabalhar coisas na sua vida que Ele vai te revelar no secreto. Lá no seu quartinho, naquele cantinho, onde estiver só você e Ele. Porque mesmo que você não sinta nada, mesmo que você tenha ficado aqueles minutos em silêncio, pode ter certeza que quando você sair de lá, Deus no céu vai sorrir e dizer: Ele veio hoje me encontrar. E aí Deus vai esperar por você naquele horário no outro dia. E Ele vai ficar muito feliz se você for. E de novo, e de novo, e de novo. E um dos vídeos lá vai mostrar Jesus falando que os discípulos sempre veem Ele orar, porque a oração é a melhor coisa para alinhar a mente e o coração. É como se no meio da vida, às vezes a gente ficasse perdido, a gente meio que está focado em Deus, mas parece que sai do culto, começa a semana, parece que
Aí a oração é como se fosse o lugar que Jesus te reconfigura. É o reset. Então, seu momento de oração é o reinício do seu celular quando ele está bugado. Então, todo dia você dá uma bugada. Aí, quando você vai orar, Jesus te reinicia, aí o touch funciona, você fica excelente. Mas aí você vai bugar de novo. Aí você precisa de outro reset. E é Jesus quem vai fazer isso no lugar da oração. E que a gente não viva de culto, de evento, de acampamento, porque o culto da vida nunca para. E de alguma maneira, semana que vem, a gente vai continuar a mensagem, porque a gente viu um vídeo na abertura do culto, que na peça que a gente vai assistir aqui, de extração, vai ser mostrado para nós que o diabo quer nos distrair. Então, que a gente não caia nessa cilada do inimigo e que a gente possa viver experiências com Deus, não só nos eventos, mas também na vida todo dia. Amém?